Isso é uma das teorias. Porque existe uma outra teoria que diz o seguinte, que não podem estas pessoas jurídicas, direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, serem consideradas seguradores universais. O que é segurador universal? Todas as situações, os danos ocorridos por várias omissões estatais, caberia indenização. Porque ela tem o dever de dar saúde, o dever de dar moradia, o dever de... Não tem isso? E se ela não faz nada disso, ela teria que indenizar. Então, alguns dizem, olha, não é bem assim. Não é qualquer assalto, não é qualquer pessoa que morre dentro do hospital, não é qualquer acidente nas rodovias que vai gerar automaticamente a indenização. Mas olha o que eu estou dizendo, quando a prova me perguntar, é possível? É possível. Desde que fique comprovado que essa omissão é uma omissão que se perpetuou ao ponto de gerar um dano e que ela podia e devia agir e não o fez. Na defesa do Estado, e aqui fiquem atentos, porque isso não caía para as provas de nível médio ou para a carreira policial, era um questionamento muito específico para as carreiras jurídicas. No entanto, recentemente, as provas de concurso das mais diversas áreas têm introduzido esse tema nas suas questões, que é o seguinte: para a omissão, que a responsabilidade, em regra, é subjetiva, que significa que eu preciso comprovar dolo ou culpa, tem sido utilizada a chamada teoria da reserva do possível. O que é essa teoria da reserva do possível? Reserva do possível. Olha só. Nós explicamos aqui que o Estado, na defesa da responsabilidade objetiva, poderá utilizar como argumento a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo é para a responsabilidade objetiva, onde, em sua defesa, o Estado poderá comprovar, tem um ônus de provar, é ele que terá que provar que houve culpa exclusiva da vítima, caso fortuita fosse maior ou quebra do nexo de causalidade. No que tange a omissão, cuja regra é responsabilidade subjetiva, tem se utilizado como defesa a chamada teoria da reserva do possível. Sabe o que significa dizer isso? O Estado, na sua defesa, na defesa da responsabilidade subjetiva na omissão, vai dizer, olha, eu não fiz, não foi porque eu não quis. Eu não fiz, não foi porque eu fui negligente. Eu não fiz porque eu não tinha como fazer. Não era possível, dentro do meu orçamento, tapar aquele buraco. Não era possível, dentro do orçamento que eu tenho, contratar novos policiais. Não era possível, dentro do orçamento que eu tenho, fornecer aquele remédio. Não era possível, dentro do orçamento que eu tenho, colocar mais médicos em determinados hospitais. Foi por isso que aquela pessoa não teve atendimento, foi por isso que o carro teve acidente porque não tapei o buraco, foi por isso que eu fui assaltado dentro daquele ônibus. O que é teoria da reserva do possível? Só pode se exigir do Estado aquilo que está dentro do orçamento. E dentro do orçamento só era possível fazer isso. Essa é uma defesa do Estado. Prevalece sempre? Não. Se você gastou milhões em propaganda, por que não pegou dinheiro da propaganda e botou no hospital? Então, Estado, você está sendo negligente. Você está matando pessoas. Você está causando danos. Então, pague. E isso não é algo que veio de uma hora para outra. Já existe o problema há muito tempo. Então, planeje-se. Você é responsável pelo planejamento, tem alguma coisa errada. O que eu estou dizendo é que para a sua prova, para a nossa prova, eu preciso saber o significado da teoria da reserva do possível. O que é que significa a teoria da reserva do possível? Significa que é uma teoria que pode ser utilizada pelo Estado,
na sua defesa da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão, o não fazer. Porque ele não fez, não porque não quis ou porque foi negligente, mas porque ele não podia fazer dentro daquilo que lhe era viável, dentro daquilo que lhe era possível. Isso é chamado teoria da reserva do possível. O que é que já caiu na prova, CESP, dentro desse tema? Ele colocava que a teoria da reserva do possível era uma teoria de defesa do Estado para excluir a responsabilidade objetiva. Falsa. A assertiva está falsa, porque a teoria da reserva do possível é para excluir a responsabilidade subjetiva na omissão. Na omissão. Entenderam, pessoal, isso? Então, lhe respondendo. E aí, falando sobre a questão do tremor aí. Eu nem vi, eu nem acompanhei. Eu sei que no dia que houve o tremor, eu estava em casa, foi no sábado, eu estava em casa, tinha acabado de chegar, tinha dado aula, tinha acabado de chegar em casa. Acho que foi no sábado, foi isso mesmo. Não foi no domingo, eu dei aula também no domingo, foi alguma coisa assim. Daqui a pouco, o Francisco tinha acabado de acordar, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Tá em casa? Eu fiquei meio assustada, né? Tá em casa? Aí eu fiz assim, quem é que tá falando? Tati, desce agora, pega as crianças e desce agora. E aí eu fiquei sem saber, né? Daqui a pouco, quando eu abro a porta, tá o povo tudo descendo escada no apartamento que eu moro. E tudo. Eu não senti nada, né? Eu não senti tremer nada. Mas o pessoal da numeração, meu apartamento é 704. O pessoal do apartamento da numeração 702, 702 não, todo mundo do 2 sentiu. E o pessoal saiu, inclusive deixou porta aberta, deixou tudo, saiu descalço. Tem uma que tem um bebezinho de 2 meses. Ela saiu com o bebê de 2 meses. Eu falei, deve ter sentido mesmo, para poder sair nesse desespero. E aí tô saindo, eu mandei, tá todo mundo descendo, vamos descendo. Eu fiquei sem saber o que era, na verdade. Aí desceu todo mundo, eu, meu marido, meus 2 filhos e a cachorra, né, Lupita, né? E aí vamos lá, e minha filha, mamãe vai pegar as coisas, eu, calma minha filha, vamos descer para poder ver. Aí casa, vou pegar a chave do carro. Aí pegou a chave do carro, eu não peguei documento, não peguei nada. Inclusive, tinha acabado de colocar a comida de Francisco para poder dar a comida, que ele tinha acabado de acordar. E desci do jeito que estava. E aí, quando chegou lá embaixo, nós ficamos lá embaixo um bom tempo. E aí, qual foi assim, a tranquilidade? Quando se jogou, eu falei a questão da internet, né? Quando se jogou na internet lá, estava se falando que vários locais sentiram o tal do tremor. Então, não era o nosso prédio, né? Porque o nosso prédio é cheio de problema. Então, eu já estava começando, eu já falei que aliviada, porque não era o prédio em si. O prédio, até hoje, a construtora, o prédio tem 5 ou 6 anos de construído e é cheio de problema. Toda hora tem que estar lá a construtora, que é responsável civilmente, não é essa a responsabilidade, mas tem responsabilidades contratuais com aquelas pessoas que ali compraram aqueles apartamentos. Enfim, e aí estava todo mundo achando que era o prédio. Quando disseram, não, tremeu não sei aonde, eu fiz, opa, então não é o prédio, então beleza. Então eu tô tranquila. E o povo ficou lá embaixo, naquela agonia, não vou subir, o pessoal dizendo que ia embora, aquela confusão toda. E aí Ricardo fez, bora dar uma voltinha, a gente tem um Fusca, né? E aí, ele bora dar uma voltinha de Fusca, e só assim, Tati, porque eu tinha acabado de chegar de aula, só assim, porque eu falei assim, ele perguntou, vamos dar uma saída? Eu falei assim, Rico, eu tô tão cansada que eu não vou sair, eu vou resolver algumas coisas aqui em casa e tal. Ele fez só assim pra gente poder sair. E aí saiu do jeito que estava, né? Eu falei, é dessas horas que a gente encontra o aluno assim, que professor desse jeito. De short, de chinelo, do jeito, tudo, só de fralda, a Francisca estava só de fralda. E aí fomos para tomar água de coco na orla e dar uma voltinha com o nosso Fusca aí, para poder aliviar enquanto a tremedeira lá passava. Mas como você tinha me perguntado, né, a questão do tremor de terra está havendo aí algumas justificativas, inclusive existe aí a possibilidade de ser algo no subsolo aí, provocado até mesmo pela empresa, não é isso? Enfim, o tremor causou dano. Essas famílias podem ser indenizadas se causaram dano, se houve dano? Eu tenho que analisar o caso concreto, tá certo? Porque um tremor de terra pode ser um caso fortuito ou força maior. Mas será algo previsível? Será algo que, inclusive, já aconteceu outras vezes? Então, eu tenho que analisar. Então, não posso lhe responder se vai ou não vai indenizar. Mas é possível? É possível. Mas é objetiva? Não. Poderá ser subjetiva. Certo? Poderá ser subjetiva. E comprovando-se que ele foi negligente em tomar providências quanto a isso, é o que acontece muito com as chuvas. Todo mundo sabe que em determinadas áreas são áreas perigosas.
Agora, é claro, por exemplo, não sei como é que chama aqui, né? Acho que é a Defesa Civil, lá em Salvador fala Codesal. A Codesal foi, interditou aquele lugar, disse que era para a família sair, e a família não saiu. Aí vem uma chuva forte, cai, aquelas pessoas morrem. Aí o Estado não vai ter que indenizar. Mas se o Estado não tomar providência nenhuma naquelas situações que são chamadas de áreas de risco e continuar, e todo ano no mesmo local, sempre tem, diz que precisa fazer saneamento, precisa colocar contenção, e ele não faz, ele pode responder. Mas lembre-se, eu estou diante de omissão. E a omissão precisa comprovar que ele foi negligente. É óbvio que ele, na sua defesa, vai dizer que não fez porque não tinha dinheiro, que não tinha orçamento. Mas cabe, e na minha prova eu vou marcar, que é possível, existe a possibilidade de uma indenização, certo? Assim como a questão da falta de segurança. E já caiu em prova o que você perguntou. O fato, quem assaltou não foi o Estado. Ele até nos assalta de vez em quando. Mas nesse caso não foi ele, né? Sempre, né? Nesse caso não foi ele, tá? Mas era uma situação onde havia a necessidade de segurança. Se havia policiais e os policiais cruzaram o braço e nada fizeram, o Estado responde. Claro que o Estado depois vai entrar com ação de regresso, porque é possível entrar com ação de regresso, para ter a indenização. Mas precisa ficar comprovado que ele não agiu porque não quis ou porque foi imprudente. Não vou fazer nada não. Estou aqui por aqui mesmo e por aí vai. Então, é necessário que demonstre-se esse dolo ou culpa que eu estou diante de uma omissão. A responsabilidade objetiva é para os atos comissivos, como regra. Porque nós temos, e eu vou mandar para vocês, agora à noite ainda, uma listinha de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que foram perguntadas em algumas provas de concurso recentemente e que, apesar de nos causar bastante estranheza e nos causar, inclusive, indignação em algumas situações, tendo em vista o contexto em que o Brasil está inserido, elas foram decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte. E vamos lá a essas decisões. O Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso de morte de detentos que estão custodiados no presídio, não é o agente penitenciário matando o detento, não. Um detento matando outro, um criminoso matando outro, dentro do presídio, dentro da penitenciária. O Estado, só que aí o que acontece? O Estado tem que indenizar a família da vítima. Tem. E é objetiva. Porque lá ele está preso. Ele está custodiado e sob a responsabilidade do Estado. Mas é um ato de omissão, não é um ato de omissão? Porque não foi o Estado que matou. Quem matou foi outro detento. Mas o Estado permitiu que um matasse o outro. Mesmo sendo uma omissão estatal, porque o Estado não conseguiu evitar a morte daquele detento que está sob a sua custódia, neste caso, a responsabilidade é objetiva. Tem mais. No final de 2016, em dezembro de 2016, analisando uma repercussão geral, que quem deflagrou foi a Defensoria Pública, o STF decidiu que também cabe responsabilidade do Estado e objetiva nos casos em que os presos estão em uma situação degradante e desumana nos presídios do nosso país. E dizendo que, neste caso, o Estado deve sim pagar uma indenização à família do detento. Está dizendo o seguinte, eu quero saber qual é o presídio que não está, assim, são raros. Daqui a pouco o Maluf está aí pedindo indenização ao Estado, Palocci está pedindo indenização do Estado, porque está numa situação degradante dentro dos nossos presídios. Qual foi a justificativa que é o que interessa para a nossa prova? Está dizendo o seguinte, que essa omissão do Estado em relação ao sistema prisional está há muito tempo. Superlotação, superlotação, superlotação. Estado, você precisa fazer. Estado, você precisa agir. Estado, você precisa fazer. Chegou um ponto que o Estado não fez. Então, Estado, se responsabilize. Quanto mais gente você bota aí dentro, a situação fica pior. Então, agora você vai ter que indenizar, inclusive, essas pessoas.
porque elas fizeram coisas erradas, devem cumprir a pena, devem pagar pelo que elas fizeram, mas não nessa situação que está aí. Aí tá precisando de uma... Cleiton, para de gravar aí. Aí você fala assim, meu filho, vamos ficar preso uns diazinhos, depois entra com indenização do Estado, e assim, porque eu estou numa situação degradante. Porque eu quero saber qual é o presídio que não está numa situação hoje. São raríssimos, existe. Tá? Mossoró, existe um ou outro ali, federais, justamente. Estaduais até existem alguns, aqueles inclusive de PPP, né? Tem alguns, pedrinhas, existem alguns, mas o que acontece? A decisão diz que foi a omissão do Estado em resolver o problema no sistema prisional. E caberá, sim, indenização. Então, basta que você... E é objetiva. Basta que você comprove o que você falou. Ficar preso uns dias para poder conseguir indenização. A gente sabe que a indenização não sai dessa forma e tal. Não é bem assim. Então, não é bem assim, né? Mas, assim, a simbologia dessa decisão é realmente uma simbologia que houve uma repercussão extremamente negativa, né? Aí, em relação à decisão do STF, diante da situação. Claro que o STF queria, de alguma forma, exigir do Estado, pressionar o Estado que ele agisse, né? Mas não é por aí, a gente sabe que não é por aí. Né? Oi? Não, queriam fixar o valor da indenização, era R$2.000 e poucos, tá? Só que, meu amigo, R$2.000 e poucos por família, por cada um desses detentos, você imagina? Mas ele não fixou valor, não. E também disse que seria cada caso. Não é sair pagando. A família, né? As vítimas vão ter que, no caso, vítimas vão ter que... Porque a família que é vítima, na verdade, a família também é vítima. A gente não pode negar isso, não. A gente fala assim, de uma forma fria, mas a família é vítima, tá? Dessa circunstância. Mas, no caso, a indenização deve ser aí resolvida caso a caso em cada situação. A gente não sabe ainda, inclusive não houve pagamento ainda quanto a isso. Então não se sabe. É uma decisão, como eu falei, muito mais simbólica e que causou grande repercussão do que na prática. Porque, e aí, como é que vai ser? Então todo mundo que está ali no presídio teria que ganhar essa indenização. É uma coisa que é meio ilógica até, sob o aspecto prático. Mas para a prova, e aí eu coloquei essa decisão nesse material que eu vou mandar para vocês, que eu mandei para as outras turmas. É uma lista de questões só de responsabilidade civil, porque é um tema que cai bastante na prova de vocês. E coloquei essas decisões, por que eu botei essas decisões? Porque elas começaram a ser cobradas em prova. Então é importante que vocês façam a leitura das teses fixadas, mesmo que você não entenda tudo que está escrito ali, entenda o principal. Vai dizer lá que a responsabilidade é objetiva, mesmo sendo caso de omissão. Nos casos da morte de detento, a justificativa inclusive, a custódia, porque eles estão ali sob a responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem que evitar qualquer tipo de situação ali dentro, tá? Entendido, pessoal, quanto a isso? Diga, querido. Professora, essa decisão foi tomada baseada na idade da pessoa humana, isso. Mas em relação, como um amigo aí falou, sobre os assaltos a ônibus, há tanto tempo que tem assalto a ônibus, o STF pode tomar uma decisão para o Estado indenizar as pessoas que sejam assaltadas em ônibus. Aí ele vai dizer que ele não é segurador universal, porque ele teria que indenizar todos os assaltos. Não estou dizendo que não cabe indenização. Cabe até indenização. Mas não posso generalizar como foi generalizado nessa decisão. Porque seria considerá-lo como como eu falei, a expressão que é utilizada é segurador universal. Ou seja, tudo que acontece no nosso dia a dia, que tenha uma prestação, uma necessidade de uma prestação do poder estatal e que não viesse, que causasse dano, haveria a responsabilidade. Então, eles dizem que isso não é possível. Agora, cuidado, porque é possível que você pleiteie ou que pleitear pedir uma indenização à empresa, por exemplo, ou em outras situações acerca dos assaltos ou do prejuízo que você teve diante da omissão do dever de segurança que ela tem perante a prestação daquele serviço. Uma mesma linha, no caso, fosse sempre assaltada, aí poderia. Isso, justamente, o que eu estou dizendo. Não pode ser uma coisa esporádica, uma coisa eventual, uma coisa que não chegou ao conhecimento do Estado, porque o Estado, o que se diz? Ele é grande, ele tem uma amplitude, mas se é algo muito recorrente, é que não que eu falei para vocês do buraco, né? Existe buraco, cuidado, tá? A casal abriu um buraco aqui. Pô, se ela abriu um buraco, ela fez. Então, não é omissão. Foi ela quem fez. E aquele buraco causou um dano.
Eu estou falando do buraco que ela não fez. Foi a chuva quem fez. Mas está se falando que tem um buraco ali enorme. Está se falando e nada se faz. Mariana, Minas Gerais. Boate Kisses, Santa Maria. O que acontece nessas situações? Há um dever de fiscalização. Se o Estado não fiscalizou, o que foi que a procuradora do município utilizou como defesa? Tá? Ela disse, pediu para que fosse feita, naqueles corpos que eram possíveis, a necrópsia para avaliar o teor de álcool de algumas pessoas, porque ela disse que aquelas pessoas morreram porque estavam bêbadas. Por que ela queria provar isso? Ela queria provar o quê? Não, ela queria aliviar a responsabilidade de quem? Do município. Ela queria provar o quê? Dizendo, você só morreu porque você estava bêbado, porque se você tivesse são, você conseguia sair dali. Culpa exclusiva. Ela quer mostrar, ela queria mostrar culpa exclusiva da vítima. Você só morreu porque você bebeu. Se você tivesse são, você conseguiria sair pela porta que está lá. Ela, não, gente, é uma tese maluca. Mas isso é importante para a prova. Por que é importante para a prova? Porque ela está querendo demonstrar o quê? A culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade objetiva. E por que afastar a responsabilidade objetiva? Tati, não é uma omissão? Eu disse para vocês que a regra da omissão é ser subjetiva, mas que já há uma corrente em determinadas situações em dizer que nesses casos reiterados, essa omissão deverá se transformar em uma objetiva, como foi o caso dos detentos do sistema prisional. Mariana, o caso de Mariana, havia relatório dizendo que ali havia risco de estourar. Há comprovações disso, e se o Estado nada fez, deve ser responsabilizado também. Mariana, lá em Minas Gerais, que é aquela barragem, que a barragem estourou e foi aquele dano ambiental enorme. A cidade de Mariana foi a mais atingida, né? A barragem estourou. Já havia rachaduras na barragem. Tá? Era uma empresa Marco que era a responsável. Sim, mas eu tenho o exercício do poder de polícia, do poder público, que deve atuar de forma preventiva e repressiva. E deve fiscalizar essas situações que envolvem interesses da coletividade, o interesse público. Se eu libero o alvará de funcionamento de uma boate que não tem o sistema de segurança adequado, qualquer dano que ocorra nessa boate também deve ser de responsabilidade do Estado. E olha que eu não estou falando de prestador de serviço público ali. A boate não é prestadora de serviço público. Pelo menos boate ainda não é considerado um serviço público, tá? Porém, eu estou falando da situação da fiscalização. Então, o que é que nós temos que gravar para a nossa prova, diante dos exemplos que nós demos? Vamos lá. Existe, diga. Nesse caso, o Estado ia indenizar as famílias e depois ele ia recorrer da boate, né? Isso, ele pode fazer isso, tá? Mas vamos lá. Olha só. A regra na omissão, e esses exemplos que eu dei, todos eles são de omissão, é que a responsabilidade é subjetiva. E o que significa responsabilidade subjetiva? As vítimas, ou a vítima, ou o terceiro, tem que comprovar que o Estado não agiu porque não quis agir ou porque ele foi negligente ou imprudente. Comprovando-se a responsabilidade subjetiva do Estado em razão da omissão, ele paga. Só que agora eu saio da regra da objetiva, porque eu preciso comprovar. E quem tem que provar neste caso é a vítima. Porque aqui muda. Muda, eu saio da regra e vou para uma exceção. Tá? A omissão, porque a regra do Estado é objetiva. Só que a regra objetiva é para os atos comissivos, para ações. Na omissão, eu respondo subjetivamente, com a comprovação de dolo ou culpa. Mas existem omissões que já ficou decidido que, de acordo com determinadas situações, por exemplo, a questão da custódia, a omissão reiterada, o dever de agir do Estado transforma-se agora,
aquela responsabilidade que, em regra, seria subjetiva em razão da omissão, podendo considerá-la objetiva. E aí eu não precisaria comprovar dolo ou culpa. Mas isso está ainda em andamento. Na prova, o que eu tenho que dizer? Na omissão, a regra é ser subjetiva. Mas é possível a omissão também ser objetiva. Dentre as hipóteses de omissão ser objetiva, tem aquelas situações de custódia, sistema prisional. Sistema prisional, tá? E algumas outras situações que estão caminhando também para esse mesmo fato, como eu disse a vocês aí, os exemplos de Mariana e o exemplo da Boate Kiss, que ainda não está definido. Não está definido. Mas há uma discussão dizendo que nesses casos deveria ser considerado objetiva e não subjetiva. Tá? O que está decidido é em relação ao material, às decisões que eu vou mandar para vocês, aí a listinha dessas decisões, porque isso já, algumas delas já bateram o martelo. Bateu, que foi o STF que bateu o martelo quanto a isso. Entendido, pessoal? Ok? Para fechar o nosso raciocínio, eu ainda quero voltar a duas questões. Questões que eu já expliquei aqui, mas questão de prova, que envolve a atuação da polícia, tá? Eu disse a vocês que o policial que matou a esposa, porque estava lá traindo ele com amante, com outro policial, tá? Ele matou com a arma da corporação. Não foi isso que eu falei? Já caiu isso em prova e não foi em uma única prova. Várias provas, tanto PM, quanto Polícia Civil, quanto Polícia Federal, quanto outros cargos para a área administrativa. Esse mesmo fato, ou fato muito parecido, já foi questionado. O fato de estar com a arma da corporação, dele ter praticado um homicídio com a arma da corporação, isso gera responsabilidade do Estado, sim ou não? Não. Esse sempre foi o questionamento. Pessoal, em regra, o Estado não irá se responsabilizar por essa conduta, porque, qual a justificativa? Ele não estava no exercício da função, nem agindo em nome dela. Mas cuidado, o Estado não responderá objetivamente. Porém, se ficar comprovado que, por exemplo, esse policial já tinha passagens, tinha problema psicológico e que era para ter sido tirada a arma da corporação da mão dele, e o Estado se calou e o Estado nada fez. Já havia, por exemplo, denúncia de violência doméstica e isso tinha chegado na mão do Estado. O Estado já sabia que ele tinha laudo de problema psicológico. Tudo isso poderá levar, em razão da omissão do Estado, a uma responsabilidade à família das vítimas. Mas qual é o cuidado e o que foi perguntado em prova? Não é o fato de ser a arma da corporação, mas o fato da arma da corporação estar na mão de quem não deveria estar mais. E o Estado não tomou a providência para evitar aquele dano. Então, isso já caiu em diversas provas. E nas mais diversas assertivas, nessas mais diversas provas, em várias delas, ela leva a entender que o Estado ou não responde por nada e nunca responderia, também é falso. Cuidado como está escrito. Se perguntar que é possível que ele venha a responder, é possível. Mas ele responde objetivamente? Não. Ele poderá responder pela omissão. E deverá ficar comprovada a negligência dele na retirada dessa arma na mão desse policial. Isso tem que ficar evidente na minha questão. Mas muitas questões colocaram que ele respondia objetivamente porque a arma era da corporação. Como se o fato da arma ser da corporação fosse determinante para responsabilizar objetivamente o Estado. E isso é falso. Entendido, pessoal? Então, cuidado com essa questão da arma da corporação. Então, a gente fecha aqui mais um tema do nosso conteúdo programático, a responsabilidade civil do Estado. Perceba que é um tema pequeno, mas é um tema cheio de detalhes, rico em detalhes. Por que vocês estão se arrumando? Já acabou a aula? Acabou ainda não. Falta 20 minutos. Eu vou falar só começar um tema, tá? Não vou aprofundar mesmo porque eu tô como eu falei para vocês, eu estava hospitalizada ontem de ontem.
Tô com a suspeita de broncopneumonia, eu tô aqui na base do remédio, eu tenho que tomar inclusive meu remédio daqui a pouco, tô na base de antibiótico. E aí, realmente, isso acaba forçando um pouquinho mais. Mas eu vou só começar um tema e na próxima aula a gente dá continuidade para a gente ganhar tempo, tá? Não, mas eu vou começar porque 20 minutos é muito tempo. Jales me mata, Jales me demite, gente. E na próxima turma eu não tô aqui. E eu não quero isso, eu preciso, tá? O que eu vou começar a falar para vocês? A gente vai falar de licitação, que é o nosso próximo tema. Então, eu só vou falar do conceito de licitação e dos objetivos de licitação. E aí, na próxima aula, a gente continua, tá certo? Mas eu preciso aí dar início a esse novo tema. Então, o que a gente vai ver aqui sobre licitação? O nosso próximo tema, então, é licitação. Certo? Vamos lá. Vocês estão cansados? Vocês sabem, eu dei aula hoje de manhã, de tarde e de noite. Eu dei aula aqui no Jales, de 8h30 às 11h30. Depois eu dei aula de 2 às 4h50 e entrei aqui às 7 até agora. Então, se vocês estão cansados, eu também estou bastante cansada. E ainda dou aula amanhã também. Então, vamos lá. Ô, coitada! Ô, coitada! Para pagar as contas, os meninos, né? Eu preciso fazer tudo isso. Eu só vou falar aqui do conceito de licitação, do objetivo e a gente procede, e a gente vai descansar, tá? Olha só. O que é licitação? Licitação é um procedimento que está estabelecido na Constituição Federal. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a licitação surge de uma exigência da Constituição. A Constituição expressamente estabelece que nas contratações do poder público, ele deve, em regra, licitar. E o que significa licitar? A licitação é para a escolha da proposta mais vantajosa. Cuidado, proposta mais vantajosa não é a mais barata. Barato pode sair caro. Então, nós temos que saber a diferença de proposta mais vantajosa para a proposta mais barata. É claro que em algumas situações vai ser mais vantajoso comprar o mais barato. Eu posso ter como tipo de licitação, por exemplo, a escolha daquela proposta de menor preço. Mas falar que é mais vantajosa não é sinônimo de mais barato. Isso. A licitação está prevista na Constituição Federal. E quem é que tem o dever de licitar? Quem é que tem o dever de licitar? Pensem da seguinte forma. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.666, que é a lei que rege as regras, as normas gerais de licitação, todos aqueles que têm um patrimônio público ou têm dinheiro público envolvido, a regra é licitar. Então, a administração direta tem que licitar? Sim. Na administração indireta, tem que licitar? Sim. Só que cuidado, existem na administração indireta pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para elas, não houve o afastamento da regra da licitação. No entanto, as pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras de atividade econômica e até mesmo as prestadoras de serviços públicos possuem regras próprias de licitação, que são muito mais flexíveis e devem ser mais flexíveis do que daquelas pessoas jurídicas de direito público. Então, quem é que tem que licitar? A licitação é uma regra prevista na Constituição e que abrange tanto a administração direta como a administração indireta. E não importa se eu sou pessoa jurídica de direito público ou se eu sou pessoa jurídica de direito privado, no caso que compõe a administração indireta. Então, sejam elas exploradoras de atividade econômica, sejam elas prestadoras de serviços públicos, mesmo sendo chamados de empresas estatais, a regra é a licitação. No entanto, por serem empresas, elas terão regras próprias e mais flexíveis. Hoje nós temos a Lei 13.303, que é uma lei específica para as contratações dessas chamadas empresas estatais, certo? E que não cai na nossa prova os detalhes sobre ela. Agora, o que eu ainda preciso saber?
A licitação, ela vem atender o chamado princípio da impessoalidade. Por que isso? Eu não posso contratar quem eu quero, em regra. Perdão. É claro que existem exceções, mas eu vou ter que utilizar os recursos públicos, o dinheiro público, da forma que a Constituição estabelece. Então, eu não vou escolher a pessoa ou a empresa que eu vou contratar. Eu tenho que estabelecer critérios objetivos de participação nessa disputa para que todos venham apresentar as suas propostas e a administração tenha a condição de escolher a proposta mais vantajosa. Então, se perguntarem a vocês, a licitação, ela é uma exigência da Constituição, todos que compõem a administração têm que, em regra, licitar, mesmo sendo empresas, pessoas jurídicas de direito privado, só que as regras das pessoas jurídicas de direito privado são mais flexíveis do que as pessoas jurídicas de direito público. E a regra, a obediência à licitação, decorre do princípio da impessoalidade. Agora, quais são os objetivos ou finalidade da licitação? Isso tem sido perguntado em prova. Os objetivos e finalidades, estão previstos no artigo 3º da Lei 8666. E são apontados 3 objetivos, 3 finalidades. A primeira delas é justamente você obter a competição para a escolha de uma proposta mais vantajosa. Então, a finalidade da licitação é escolher propostas mais vantajosas para a administração contratar. No entanto, tem outras duas finalidades e outros 2 objetivos expressos neste artigo 3º, que são esquecidos pelos candidatos de concurso público e que nas questões estão. Lá eles colocam justamente isso. A licitação tem como único objetivo escolher a proposta mais vantajosa. Está falsa essa assertiva. Porque lá no artigo 3º diz que também deve ser objetiva, além da proposta, a escolha da proposta mais vantajosa, também é considerado um objetivo a promover o desenvolvimento nacional sustentável. Inclusive, isso foi introduzido em 2010 e até hoje eles perguntam em prova. Promover o desenvolvimento nacional sustentável. E o terceiro é justamente garantir a isonomia ou a igualdade dos licitantes. Como assim? Eu tenho que permitir que todos que queiram contratar com a administração tenham a possibilidade de apresentar as suas propostas. Inclusive, um dos princípios que regem a licitação e que também está previsto no artigo 3º é a impossibilidade, a isonomia, que traz a impossibilidade de estabelecimento de tratamentos diferenciados, por exemplo, pela sede do domicílio, ou porque é uma empresa brasileira. A regra é essa. O que significa isonomia? Tratar todos iguais, mas cuidado, eu trato todos iguais quando estão em condições iguais. É possível tratar desigualmente quem está numa situação desigual. Por isso que essa isonomia, essa igualdade dos licitantes, que também deve ser um objetivo ou uma finalidade a ser alcançada, eu tenho que tomar cuidado na minha prova. E aí eu vou explicar isso e a gente fecha o raciocínio e na próxima aula a gente prossegue. Olha só, está lá, em relação ao princípio da isonomia, está dizendo, é vedado tratamento diferenciado ou qualquer exigência ou cláusula que não seja pertinente ou relevante ao objeto do contrato. Primeira observação é essa. Então, se for pertinente ou relevante ao objeto do contrato, eu posso, por exemplo, limitar e dizer que só empresas alagoanas vão participar. Em regra, eu não posso fazer isso. Isso é questão de perguntar se eu posso fazer isso, você vai dizer que isso não, que é vedado.
dizer que empresas da Bahia não participem, ou que só empresas alagoanas participem. Isso está vedado. Porém, se o objeto do meu contrato, o objeto do meu contrato trouxer uma justificativa para tanto, vamos imaginar, o governador, em homenagem aos 200 anos de Alagoas, vai fazer um concurso. O concurso é uma modalidade licitatória para a escolha de um trabalho artístico, científico ou técnico, com a remuneração, dando-se uma remuneração ou um prêmio. E ele vai fazer um concurso para escolher uma escultura para colocar aqui na Praia da Avenida, tá? Ou ali em frente ao Museu da República. Só que, por conta das comemorações dos 200 anos de Alagoas, ele pode determinar que só participem artesãos, artistas alagoanos, porque ele quer uma identificação com a terra. Então, se eu sou baiana, eu não posso participar desse concurso. Em regra, eu não posso limitar. Mas, nesse caso, como é pertinente, como é relevante ao meu contrato, e isso deve estar expresso na minha questão, é possível que eu consiga aí estabelecer esse tratamento diferenciado. Ainda em relação a isso, mais 2 pontos, tá? Que é o seguinte: expressamente o artigo 3º estabelece que a administração deve trazer um tratamento privilegiado na forma da lei para as pequenas e microempresas. Então, as microempresas, as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, como é dito, elas poderão ter um tratamento diferenciado na licitação e isso não viola a isonomia. Isso já foi perguntado em prova. Agora, claro que quem vai dizer quando é que se dá e de que forma se dá esse tratamento diferenciado é a lei. Existe uma lei própria para isso, dizendo quais são os tratamentos, quais são as situações aonde haverá o tratamento diferenciado. Por exemplo, determinados documentos não deverão ser exigidos quando eu sou uma microempresa. Ah, mas eu sou uma grande empresa. Ah, é tratamento diferenciado. É, mas é porque esse tratamento diferenciado está autorizado por lei. Portanto, não viola a isonomia. E, por fim, cuidado. Se a questão perguntar se numa licitação as empresas brasileiras, ou as chamadas empresas nacionais, elas devem ter um tratamento diferenciado em relação às empresas estrangeiras, essa afirmativa é falsa. Mas, em critério, ou numa situação de empate, em igualdade de condições, um dos critérios de desempate é ser a empresa nacional. Não é o único critério de desempate. Existe uma listinha de critérios de desempate. Eu tenho 4 situações lá. E a segunda situação, a primeira é que sejam produzidos os produtos no Brasil. 2 produzem aqui. Opa, agora eu tenho uma estrangeira e uma brasileira. O segundo critério que é utilizado como desempate é ser uma empresa nacional. Aí, nesse caso, eu posso trazer um tratamento diferenciado à empresa nacional. Qual é o cuidado com a prova? É afirmar, primeiro, que ela tem tratamento diferenciado porque ela é brasileira. Não, porque isso viola a isonomia. Certo? Agora, como critério de desempate, eu posso, sim, estabelecer aí, dar à empresa nacional esse tratamento diferenciado. Entendido, pessoal? Ok? Então, na próxima aula, a gente continua com licitação, tá certo? Obrigada pela paciência e até o nosso próximo encontro.